Filipenses 3, de 12 a 16. Vamos fazer essa leitura juntos? Todos juntos? Não? De novo, vamos lá. 1, 2, 3. Não que eu tenha já recebido. Pai, nós te louvamos por tua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez nessa noite a aprendermos, Senhor, o que ela pode nos ensinar hoje. Ajuda-nos, Senhor, a abrir nosso coração, que o Senhor chame nossa atenção para o Senhor, a fim de que possamos crescer e amadurecer em tua palavra, sejamos edificados, transformados e o Senhor glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês, mas muitos de nós, quando crianças, nós sempre olhamos para atletas como pessoas que nos inspiram. Quando criança, eu queria ser jogador de futebol. Eu não sei se a maioria de nós também, né? O Ian, com certeza, né, Ian? Não dá tempo mais não para ti. Né? Outras pessoas gostariam de ser jogadores de voleibol, né? Altos, né? Para mim já não dava. De jeito nenhum, não daria. Outras pessoas gostariam de ser maratonistas, pessoas que gostam de começar a correr, sentem prazer pela corrida e começam a desenvolver isso. Nem todos nós que fazemos algum esporte somos campeões de fato, né? Tem pessoas que tentam jogar futebol, outras tentam jogar vôlei, outras tentam jogar outro tipo de esporte e nunca se dão bem. De fato é que muitos de nós nunca conseguimos alcançar um prêmio praticando determinado esporte. Mas o interessante é que Paulo pega essa figura de uma prática de esporte daquela época e traz para nós uma ideia que tem muitas verdades espirituais. Todas as pessoas, todos os cristãos não são maratonistas, literalmente falando, mas de certa maneira na vida espiritual são pessoas que precisam correr. E Paulo usa bem essa ideia aqui para nos chamar a atenção de que a vida cristã não é uma corrida de 50 metros. A vida cristã é uma maratona. E nessa maratona nós temos que aprender muitas verdades, muitas coisas importantes para que possamos então entender como melhor correr essa corrida. Nós precisamos nos alimentar bem, precisamos ter algumas estratégias, precisamos ser disciplinados. E Paulo instrui cada um de nós aqui através desse texto. E eu queria pensar com vocês hoje. Quem de nós não gostaria de ser um Usain Bolt da vida? Quem de nós não gostaria de ser aquele Michael Phelps da vida numa natação? Quem de nós? Muitos deles ganharam muitas medalhas. Quantos deles não são reconhecidos mundialmente com prêmios, medalhas e, digamos que, troféus que descrevem muito bem o seu sucesso? Bom, o sucesso do cristão é uma coisa deixar bem claro, Paulo diz. Nós já temos. Nós já somos bem-sucedidos, mas ainda não chegamos no final. É aquilo que nós chamamos de já e ainda não. E Paulo está dizendo isso bem. Ele já falou do já para nós muitas vezes. Somos salvos em Cristo Jesus, salvos através da justificação pela fé somente, sem precisar de ritual nenhum. Nós não precisamos de nada, de batismo, cerimônias, circuncisão, não precisamos passar por nenhuma eucaristia ou coisa parecida para chegarmos à salvação. Mas nós precisamos, uma vez em Cristo, crendo em Cristo, já garantidos, precisamos correr, precisamos continuar correndo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, e o texto pode ser dividido pelo menos em 3 partes. Eu queria chamar esse título de Na Maratona da Vida Espiritual. Nessa maratona nós precisamos correr conscientes de nossa realidade espiritual. Em segundo lugar, nessa maratona nós precisamos correr nos esforçando o máximo que pudermos.
E terceiro lugar, na maratona da vida espiritual, nós precisamos correr conforme as forças da graça que recebemos, que vem de Deus. E eu queria pensar com vocês, então, nesse texto dessa maneira. Olhe para a Bíblia, ou olhe para cá para o slide, você pode também me acompanhar. O verso 12 diz: não que eu já o tenha recebido. O que Paulo está falando? Bom, se você não veio semana passada, eu preciso ajudar você aqui. Semana passada nós falamos um pouco do verso 4 até o verso 11. De 4 a 11, Paulo enfatizou justamente a ideia de que muitos tentam alcançar a vida eterna ou alcançar a salvação através de rituais, através de esforços, através de coisas que não podem ajudá-los. E ele citou algumas delas e mostrou que ele, se fosse através disso, ele deveria ter alcançado. Ele nasceu da nação de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele era zeloso e tantas outras coisas que nós já meditamos na semana passada. E ele diz: não alcancei por causa disso, mas alcancei por causa da misericórdia, da graça e da justificação que vem pela fé somente em Cristo Jesus. Nós obtemos um prêmio, a salvação. Mais interessante é que Paulo, no verso 12, parece que se contradiz. Ele diz que ele já é aquilo que Cristo espera, ele já é salvo, mas ele deve continuar perseguindo algo que muitos de nós esquecemos no caminho: a perfeição. Pastor, é possível que alguém seja perfeito nessa vida? A resposta lógica e óbvia nas Escrituras é não. Então por que Paulo está falando disso? Deixa eu tentar explicar para os irmãos. Quando Paulo diz não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, perfeição aqui não é a ideia de nunca pecar, nunca mais pecar, mas é a ideia de, digamos que, avançar para ter um caráter que expresse aquilo para o qual eu fui salvo. A ideia de perfeição não deve ser entendida no sentido literal. Depois que você se tornou crente, você nunca mais pecou. Não é essa a ideia. Mas a ideia de que alguém foi salvo por um Deus perfeito, através de um sacrifício perfeito. Hoje está diante de Deus de maneira perfeita, mas ainda assim deve desenvolver essa perfeição. E no verso 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E quando Paulo fala disso, ele deixa bem claro para nós que nessa vida, nesse lado da história, nesse lado do mundo, antes de chegar à eternidade, jamais alguém conseguirá de alguma forma ser perfeito. Ninguém pode se considerar alguém com um caráter exemplar, um caráter tão, digamos que, íntegro, que não possa ter alguma falha. E esse é um ponto importante. Por quê? Porque muitos de nós precisamos lembrar de algumas verdades quando nos tornamos cristãos. Lembra que Paulo já disse: somos cristãos. Semana passada ele disse para nós. E agora ele está dizendo: mas o que é que um cristão vive? O que é que um cristão faz? Como é que um cristão vive? E é isso que ele está falando para nós agora. Diante do que Paulo explica no verso 12 e 13, ele deixa bem claro isso. E essa é a primeira verdade que eu gostaria de frisar com vocês. Precisamos estar conscientes de que nesta vida, apesar de nosso progresso espiritual, não alcançaremos a perfeição por nossos esforços. Paulo disse no texto anterior: se alguém poderia alcançar a salvação por seus méritos, seria eu. Mas ele disse: isso não é nada, isso é esterco, isso é lixo, isso não presta. Não alcancei a salvação por causa de algo que fiz. Alcancei a salvação por causa da misericórdia de Deus, na justificação pela fé somente em Cristo. Mas o que nós precisamos pensar é que nós somos tendenciosos. Todos nós, quando nos tornamos cristãos, temos uma tendência pecaminosa. O pecado não sai de vez. O pecado não sai de nós como se fosse no estalar de dedos. Quando aceitamos Jesus, agora somos pessoas que só vão querer fazer a vontade de Deus. Não, de jeito nenhum. Paulo mostra para nós que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos prosseguir. Mas antes de começarmos a prosseguir, nós precisamos lembrar que nesta vida, por mais que nos esforcemos ao máximo, ainda assim não teremos alcançado a perfeição.
De maneira negativa, irmãos, na história da igreja, teve pessoas que já pensaram que poderiam alcançar essa perfeição, essa vida sem pecado, essa vida tão afastada do pecado que dizia, eu estou num êxtase, num patamar que poucas pessoas podem alcançar. Na história da igreja teve uma pessoa conhecida, talvez você tenha ouvido falar dela, chamado John Wesley. O John Wesley foi o fundador da igreja metodista, né? A igreja se originou ali. E a ideia era de que ter alguns padrões, algumas regras, algumas atitudes que você poderia seguir, a ponto de você ser conduzido a um caráter exemplar e viver afastado plenamente do pecado. Na história da igreja, então, nós percebemos esse problema. O problema desse tipo de teologia é que ela promete duas coisas que a palavra de Deus não promete. Primeiro, um progresso espiritual por causa de nossos esforços próprios. Se há um progresso espiritual através desse método, ele nos afasta de Deus. Porque quando nós começamos a desenvolver a vida espiritual, achando que o desenvolvimento vem por causa de nossos esforços, nós não precisamos de Cristo. Esse é o primeiro problema desse tipo de teologia. O segundo problema é que um progresso espiritual pode conduzir à perfeição, à santidade nessa etapa da vida. Ele nos leva a pensar nessa maneira. Eu posso ser perfeito de um patamar que o outro não é. E eu acabo olhando para as pessoas que estão do meu lado com um olhar de superioridade. E isso é o que ensinava tanto John Wesley quanto muitos de seus seguidores. E muitas pessoas evangélicas, tidas como evangélicas, já caíram nesse erro. Diante do trono, os líderes diante do trono já começaram, em algum tempo da sua história, começaram a pregoar isso. É possível, deste lado da vida, sermos perfeitos. Não. Talvez você acredite que pode conseguir algum progresso espiritual por causa do seu esforço próprio. Talvez você seja uma dessas pessoas. E o problema aqui, se você imagina isso, eu posso dizer para você, você não está correndo como deveria. É possível que nós sejamos tendenciosos a cometermos o mesmo erro que tínhamos cometido antes de nos tornarmos cristãos. Antes de nos tornarmos cristãos, o que nós pensávamos? Eu preciso fazer algo para ser salvo. E depois de nos tornarmos cristãos, eu preciso fazer algo para alcançar a perfeição. Esse é o erro que nós somos tendenciosos a cometer. É possível que muitos de nós pensemos dessa maneira. Talvez você acredite que pode conseguir nesse estado da vida, nesse lado da vida, a perfeição espiritual nessa vida. Esse é um problema. É um problema porque se você pensa assim, eu tenho certeza que talvez você não tenha percebido, ou eu não tenha percebido, mas que se nós cairmos nesse erro, a pessoa que está do seu lado, você a considera inferior a você. E esse é um problema. A teologia que nos incentiva a enxergar a caminhada da vida cristã como dependente somente de nossos esforços, produz uma hierarquia espiritual na nossa cabeça, onde nós, quando nos esforçamos mais, somos mais merecedores, somos mais perfeitos, e quando nos esforçamos menos, somos imerecedores e somos imperfeitos. Lógico, nós precisamos avançar. Paulo vai falar um pouco mais disso, mas uma coisa eu quero deixar claro antes de nós caminharmos. Se algum esforço você já fez, você não merece mérito nenhum por isso. Se de algum pecado você já fugiu, os méritos não são seus. Se de alguma maneira você não cometeu o mesmo erro que o seu irmão que está do seu lado cometeu, isso com certeza não foi por causa de você mesmo. Talvez você seja tão consciente de sua pecaminosidade, de maneira que esteja insatisfeito com a sua realidade espiritual. E esse é o outro extremo. Enquanto algumas pessoas pensam que podem chegar à perfeição, outras dizem, bom, já que nunca pode chegar, então não vou fazer nada. Esse é o outro extremo. E essas pessoas muitas vezes são conduzidas a, digamos, estagnação espiritual. Se o pastor está dizendo, se Paulo está dizendo, se isso nós encontramos na Escritura, que não podemos alcançar a perfeição nos esforçando uma vida de santidade, então não vou fazer nada. Esse é o problema. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, diz 1 João capítulo 1, verso 8. Aprendemos com Paulo do verso 4 a 11 que nossos esforços e nossas obras religiosas não têm valor algum para alcançarmos a salvação e também não têm valor algum para nos tornar pessoas mais santas através de nossos méritos. Não. Se há uma coisa que nós precisamos lembrar para corrermos bem a caminhada espiritual, é de que ela não se desenvolve por causa do meu esforço. A insatisfação com a nossa natureza pecaminosa é um combustível para produzir anseio para a nossa ressurreição em Cristo. Se você é insatisfeito com o seu progresso até hoje, então fique feliz, porque Paulo também está demonstrando isso. Não que eu a venha já alcançado. Se você olha para você e não consegue ver alguém que chegou nesse patamar, então isso é algo bom. Isso significa dizer que você sabe que você deve continuar correndo. A linha de largada na vida espiritual tem seu início quando reconhecemos que não somos habilitados a nos inscrevermos nessa maratona, a não ser pelos méritos de Cristo. Isso significa justificação. Nós fomos justificados, nós iniciamos a maratona por causa de Cristo. Esse é um ponto positivo e você deve ter isso em mente. E apesar de nossos largos passos que já tivemos dado, nossa continuidade nessa corrida é marcada pelo reconhecimento de nossa incapacidade de sermos perfeitos enquanto estivermos nessa estrada da vida. Então, se você não se vê como alguém perfeito, fique feliz. Isso significa dizer que você entendeu, de fato, o que é o Evangelho. O Evangelho mostra para nós que nós não podemos chegar à salvação sem os méritos de Cristo. E não podemos continuar na salvação sem os méritos de Cristo. A segunda verdade que eu posso encontrar aqui está mais na parte do verso 12, na parte B. Paulo diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o qual que também fui conquistado por Jesus Cristo. E eu queria fazer uso de uma ilustração para tentar esclarecer melhor isso. Todo maratonista, todo atleta, imagina só, um atleta na sua mente. Imagina, teve aquele corredor, não lembro o nome dele agora, que foi impedido por um italiano, né? Ele estava correndo, chegando no final, o brasileiro ficou chateado nesse dia, né? Chegando no final da prova, olhou para trás, não tinha ninguém atrás, aí veio o italiano do nada, segurou ele, agarrou ele, caiu, ele acabou perdendo o rendimento e acabou perdendo a medalha. Mas depois foi reconhecido, né? Mundialmente recebeu uma medalha em reconhecimento à sua perseverança. Deixa eu fazer uso dessa ilustração, desse episódio, para tentar explicar uma coisa para você. O maratonista, ele faz o seguinte: ele começa a corrida, ele olha para o final, ele tenta visualizar o final, a linha de largada está na mente dele, ele vai então conquistar o seu prêmio. Só que Paulo não desenvolve essa mentalidade aqui. A ideia que ele traz para nós é a seguinte: prossigo para conquistar aquilo que já fui conquistado. É como se Paulo dissesse assim: eu preciso correr na maratona para chegar no final, para alcançar o prêmio, mas o prêmio já é meu. Como assim? Algum episódio na Bíblia pode nos ajudar aqui. Você lembra quando Deus chega para Josué e diz assim: Josué, olha essa terra, Josué. Está vendo, Josué, essa terra? Terra de Canaã. Ela é de vocês. É nossa, é de vocês. Eu dei para vocês. Aonde o teu olho conseguir visualizar, é de vocês. Certo, Josué? Certo. Agora vai lá e tome posse. A ideia básica é essa. Deus declarou: a terra é deles. Ao mesmo tempo, Deus diz: vão lá e tomem posse. É o paradoxo da vida espiritual. Já somos perfeitos e ainda não. Já estamos salvos e ainda não. A salvação está garantida em Cristo, mas ainda não chegou no seu final. O já e ainda não continuam conosco quando nós entendemos aquilo que Paulo está dizendo. Nós precisamos lembrar desse episódio. A terra de Canaã, o céu é nosso, mas ainda não chegamos lá.
Por isso Paulo então diz: prossigo para alcançar aquilo para o qual já fui alcançado. Essa é a ideia que Paulo traz para a gente, e isso tem mais uma verdade, mais um princípio aqui nesse texto. Na maratona da vida espiritual, corremos para conquistar o prêmio da perfeição somente porque nosso Senhor já o conquistou para nós. Imagina só se Josué tivesse chegado com o povo de Israel ali e dissesse: olha, a gente vai se instalar aqui nessa planície. E Deus não tivesse dito nada para eles. A terra não seria deles. Essa é a ideia. Se Deus não tivesse dado a terra, por mais que tivesse lutado, ainda assim a terra não seria deles. Mas o quadro é: Deus deu, e no dia em que Deus deu, a terra passou a sua propriedade, passou a fazer parte das mãos do povo de Israel. Então essa verdade tem que estar clara aqui. Nós precisamos conquistar o prêmio da perfeição, mas só conseguimos conquistar esse prêmio porque ele já foi conquistado para nós. Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Em Cristo nós somos perfeitos. Em Cristo nós estamos diante de Deus, e quando Deus olha para nós, Ele não consegue mais enxergar nós como pecadores. Ele olha para nós e enxerga seu Filho, porque o seu Filho nos deu a sua vida e levou os nossos pecados. Nós fomos conquistados e por isso devemos correr para conquistar. Se corremos para conquistar, é porque fomos conquistados. Talvez nós pensemos um pouco errado em relação à salvação, e esse é um ponto em que muitas igrejas evangélicas caem. Talvez você tenha ouvido muitas igrejas evangélicas dizer para você o seguinte: olha, você está salvo, já recebeu Jesus, já confessou seus pecados, está salvo, mas você precisa agora segurar a sua salvação. Se você não fizer por onde, você vai perder. É o erro que nós encontramos aqui. Eu preciso me esforçar para segurar, para permanecer, porque se eu não fizer, eu perco. Não, irmãos, é nosso. Não há ninguém no mundo que possa tirar de nós a salvação. Ela foi comprada por Cristo. O sangue de Cristo foi o preço, e ninguém pode tirar da nossa mão. Muitas pessoas pensam que através de suas obras, elas vão fazer com que a salvação não saia fugindo de suas mãos. E elas então se esforçam. Esse é o maior erro da igreja nordeste evangélica, eu posso dizer para você. A maioria das igrejas que nós ouvimos pregações, frequentamos culto, nós ouvimos esse tipo de mensagem, aonde você começa a ser salvo pela graça, mas você continua sendo salvo pelos seus méritos. A salvação dá seu início. Você creu em Jesus? Ah, criei. Beleza, você recebeu a salvação. Agora você precisa fazer por onde? Se você não fizer por onde, então você vai perder. Esse é o tipo de erro que nós precisamos evitar e que Paulo está deixando claro para a gente. Nós só conseguimos correr a maratona da vida espiritual quando nós entendemos que precisamos buscar uma perfeição que já nos foi dada, já é nossa, em Cristo Jesus. Paul Tripp diz o seguinte: nós almejamos a glória que não nos pertence e pisamos um no outro para consegui-la. Em vez de nos gloriar em Deus, usando as coisas que Ele nos deu para amar as pessoas, usamos as pessoas para conseguir a nossa glória. Paul Tripp diz que quando nós não entendemos esse paradoxo, nós acabamos fazendo ou desenvolvendo a vida espiritual nos gloriando. Nós acabamos achando que os nossos méritos é o que vai nos conduzir à perfeição. E quando isso acontece, a pessoa que está do meu lado, ela não é alguém que eu possa amar, mas alguém que eu posso competir. Você já se pegou alguma vez competindo com alguém em alguma coisa na igreja? Já ou não? Uma análise rápida, você vai dizer: não, eu não. Mas é quase que inconsciente. Nós, seres humanos, somos pessoas competitivas, quer admitamos isso ou não.
ver uma coisa? Eu vou dar algumas ilustrações, meus erros para você, para facilitar você lembrar. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos ali, nessa idade de 15 anos, eu gostava muito de tocar teclado. E quando chegava o tecladista na igreja, que começava a tocar, aí eu ficava logo olhando. Tocou. Quando eu pegava o teclado, aí eu queria fazer o melhor teclado que eu sabia. Tchá, tchá. Era intrínseco e até inconsciente de que eu estivesse usando o ambiente eclesiástico, o teclado da igreja, para minha glória, e não para buscar a glória daquele que conquistou o prêmio para mim. Você se pegou fazendo alguma coisa assim? Com certeza. Nós somos tendenciosos a nos esforçar e nesse esforço acharmos que porque estamos nos esforçando somos melhores que os outros. Acabamos fazendo da vida cristã uma maratona onde tem pessoas que não podem chegar à nossa frente, porque senão nós não vamos alcançar o prêmio. Essa é a figura que o mundo emprega, e até mesmo que as coisas acontecem no ambiente normal. Quem chega primeiro ganha o prêmio. Só que nós todos chegamos ao mesmo tempo e da mesma maneira. O dia em que Cristo abriu os braços, derramou o seu sangue, naquele dia nós recebemos o nosso prêmio. Não tem como chegar na frente de outra pessoa que está no mesmo Cristo que você está. Não tem por que competirmos. Não há por que competir. Somos um em Cristo. Somos um corpo. Temos uma história. Somos um povo. Somos uma família. Somos uma pessoa só em Cristo. Não tem como chegar na frente de alguém. Nosso progresso espiritual não pode gerar orgulho em nossos corações, irmãos. Quando ele gera orgulho em nossos corações, então significa dizer que ao invés de correr, nós estamos parando. O orgulho é um sintoma que você pode identificar se realmente você está progredindo como deveria ou não. Se você se orgulha por algo que você faz na igreja, fora dela, por alguma boa obra que você faz, então é melhor você pensar. Esse orgulho é um indício de que você não está correndo como deveria. Mas o Senhor nos chamou para correr. Você já viu uma pessoa que corre? Você já conseguiu perceber, analisar a pessoa que gosta de correr? Aquela pessoa que tem prazer de correr? O Wagner gosta, né? O Wagner gosta de correr. Wagner na litorânea, 5 horas da madrugada, eu jamais, 5 horas da madrugada, de jeito nenhum. 5 horas da madrugada correndo. Minha esposa também, né, quando vai ali na Itapiracoca, lá pega, começa a correr, diz, amor, eu vou só metade do caminho, né, porque para mim é suficiente. Se eu for até lá, talvez eu não volte, né, não tenha mais combustível, né, para voltar. Ela vai, corre, ela gosta de correr. Imagina só, a pessoa que gosta de correr, a pessoa que tem prazer em correr, ela tem, digamos, algumas coisas que são diferentes das outras. Pessoas que não têm um hábito saudável olham para as pessoas que gostam de correr e dizem, rapaz, eu jamais faria isso. E muitas vezes elas tendem a se gloriar. Eu tenho uma vida saudável, você não. E muitas vezes nós fazemos isso na igreja. Eu faço, e você não. Eu vim, e você não. Eu orei, e você não. Eu evangelizei, e você? Esse é o problema. Mas o Senhor nos chama a ter prazer em correr essa corrida sem olharmos para o lado. Olhe para frente, olhe para o Senhor, e você não vai competir com quem está do seu lado. A segunda parte dessa mensagem eu posso encontrar na parte B do verso 13 e o verso 14. Diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo deixa claro que ele não fica estagnado, e esse é um ponto interessante. A vida cristã que foi iniciada por Cristo nos conduz a avançar e nunca parar.
Uma coisa fácil: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que Paulo quer dizer com isso? O que ficou para trás faz referência ao passado de Paulo. Esse passado ficou marcado pela religiosidade pecaminosa que ele vivia. Isso ele deixou para trás. Ele não olhava mais para si mesmo assim. Ele não precisava mais olhar para a sua religiosidade como um meio de alcançar a perfeição. Ele não fica olhando para os seus erros e pecados do passado. Isso não vale a pena. O correr olhando para trás, quem faz isso tropeça. O maratonista não pode correr olhando para trás. Quando ele corre e faz isso, ele tende a diminuir a sua velocidade ou até mesmo a parar. E Paulo diz: avançando para as coisas que diante de mim estão. Essa palavra avançar significa a ideia de estender-se em direção a algo. É como se você tivesse... Não tem aquele corredor que vai cruzar a linha de chegada ali, se empurra para frente, né? Viu? Eu acho que se eu fosse maratonista e fizesse isso, eu ia perder todas, né? Porque não tem muita coisa para empurrar para frente, né? Mas, digamos, o Maurício, por exemplo, correndo maratona, toda vez que ele chegasse do meu lado, eu ia perder para ele, né? Só ele fazer assim que já chegava na minha frente. Então o maratonista não faz isso, né? Se empurra para frente. Então, quando Paulo diz, olha, avançando, me esticando para chegar até lá, prossigo para alcançar esse alvo. Um corredor que acabou de virar uma curva ou esquina ao redor do poste e está em posição aonde pode enxergar o objetivo. Essa é a ideia. Ele olhou, lembra aquela última curva? Tem aquela última curva da corrida? Ele olhou a curva e não quer mais saber de nada. Ele vai correndo, prosseguindo. Até o meio da maratona, ele está lá olhando um lado, o outro. Mas quando ele visualiza a linha de chegada, ele não vai parar para olhar lá para trás. Ele quer saber de chegar. Então Paulo pega essa ideia e diz: eu prossigo para esse alvo, eu quero chegar a esse prêmio, eu quero chegar no final na linha de chegada. Prêmio aqui certamente não é uma medalha, um troféu, lógico, né? Paulo não está falando disso. Não é um prêmio terrestre, não é um prêmio terreno. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Você imagina só, imagina um pouquinho, a ideia que Paulo está transmitindo aqui. Você já percebeu como é a rotina de um maratonista? Você já conseguiu lembrar como é a rotina do maratonista? Você já sabe, né? Acorda de manhã cedo, toma um café reforçado, vai treinar, se alimenta no horário, dorme, digamos que certinho, né? Treina durante um ano para correr uma ou duas corridas. E quando Paulo fala em 1 Coríntios, aqui ele diz: olha, eles fazem tudo isso para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, muitas vezes, dormimos tarde, não oramos, não lemos a Bíblia. Nós não nos preocupamos muitas vezes em vir à igreja. Vir à igreja para muitos de nós é um passatempo, é uma rotina, é um momento em que eu sou acostumado a fazer. E muitos de nós, ao invés de estarmos nos esforçando como deveríamos, não nos esforçamos. Todo atleta que quer alcançar uma medalha, ele se disciplina. E todo cristão também precisa disciplinar. Nisso, então, eu encontro uma verdade importante aqui. Na maratona da vida espiritual, nós precisamos nos esforçar ao máximo e olharmos para o prêmio de nosso chamado em Cristo. Nós fomos chamados por Ele, separados por Ele. E talvez você não esteja olhando para o seu prêmio em Cristo. Nós temos dois tipos de maneiras de tratar essa questão de prêmio. Primeiro, por um lado, pessoas que olham para o passado tendem a ser pessimistas quando se trata de vida cristã. Pessoas que olham para o passado muitas vezes tendem a enxergar muito dos seus erros e dizer: eu nunca vou chegar lá. As pessimistas ficam parados no presente, olhando para os seus próprios erros, magoadas com seus pecados, tragédias do passado. E nessa corrida rumo à santidade, rumo à perfeição, eles dizem: olha o que eu fiz,
Vejam os erros que eu cometi. Não, eu não posso continuar correndo. Você já se deparou em algum momento da sua vida nessa maneira? Quando você cometeu algum erro e diz: Deus não pode olhar para mim com perdão. Você se sentiu envergonhado por algo que você fez na vida alguma vez? A lógica nossa é, a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas muitos de nós, quando nos deparamos então com um pecado grotesco, nós costumamos olhar para trás e refrearmos ainda mais. Ao invés de pedirmos perdão e avançarmos e lutarmos contra o pecado, nós dizemos para muitos de nós: errei de novo, eu acho que eu nunca vou conseguir. Muitos de nós somos pessimistas. Quando não olhamos para Cristo, nós tendemos a ser pessimistas. Por outro lado, pessoas que olham para o passado tendem a serem legalistas ou moralistas. Você viu o que eu fiz na semana passada? Você viu como eu saí evangelizando de casa em casa? Você viu como eu vim em todos os cultos? A pessoa que muitas vezes olha para trás tende, quando não é pessimista, é legalista. Eu faço. É o típico da história do publicano e fariseu. Ó Deus, obrigado, porque eu não sou como um desses publicanos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de todos os meus bens, faço minhas orações, vou à igreja todos os domingos, né? Eu dou oferta sempre ao Senhor. Faço. Muitas pessoas gostam de olhar para o passado e encontrar no seu passado os seus acertos, e quando elas conseguem fazer isso, elas deixam de olhar para Cristo. Amados, nós precisamos lembrar que mesmo depois de convertidos, nós temos uma forte tendência de, em alguns momentos, desconfiarmos do perdão que já recebemos em Cristo, ou desconfiarmos em algum momento e desprezarmos esse perdão. Deixa eu ilustrar rapidamente isso. Quando nós pecamos, nós muitas vezes cometemos o mesmo pecado várias vezes, nós acabamos dizendo: Deus não vai me perdoar. E nessa maratona talvez você esteja nessa situação. Por outro lado, tem pessoas que quando olham para o passado, veem os seus acertos: eu estou indo bem, ela diz. E quando ela faz isso, ela está desprezando o perdão. Nós precisamos lembrar, irmãos, que nossos erros do passado não devem servir de empecilho na nossa caminhada rumo à perfeição. Da mesma maneira, nossos acertos do passado não podem servir de empecilho para continuarmos caminhando para um prêmio muito melhor no nosso futuro. Paulo quer frisar para nós que nós precisamos continuar caminhando, prosseguir para o alvo. Pergunto a você, antes de nós passarmos para o último ponto: como é que está a sua vida nessa caminhada? Como é que está a sua busca pela santidade? Você consegue visualizar no seu passado alguém que começou a correr bem e parou? Quando você começa a olhar para o seu passado, você consegue visualizar alguém que começou a correr bem, esmoreceu e agora não liga mais para essas coisas de santidade, de amor a Cristo, de serviço aos irmãos, de estudo da palavra, de oração? Você consegue se visualizar assim? Tem alguns empecilhos de nossa época: WhatsApp, Facebook, Netflix, TV a cabo, roubam a nossa atenção na disciplina espiritual. Quando nós vemos, já perdemos. Ao invés de estarmos tirando um momento para orar, nós estamos vendo uma série de filmes. Ao invés de estarmos lendo um livro que possa, de certa maneira, nos ajudar a buscar cada vez mais a vontade de Deus para nós, nós estamos jogando Candy Crush, Batalha Virtua, Background School, sei lá, aquele joguinho lá, que eu não sei falar o nome. Irmãos, eu perdi muito tempo com esses joguinhos. Perdi muito tempo. Eu digo para vocês que se eu pudesse somar o tempo que eu perdi com esses joguinhos
e utilizar esse tempo para ler um livro, eu digo para você que eu já teria lido toda a minha biblioteca sem dificuldade nenhuma. Eu perdi muito tempo. E eu fico pensando, para muitos de nós, quando nós chegamos aos 70 anos de idade, olhamos para trás, e eu quero que um dia você chegue lá, e eu também. Eu quero que nós olhemos para trás nesse dia, não para ficarmos olhando para trás, mas olhando para trás e dizer assim: esses 70 anos, o Senhor me fez olhar para frente. O Senhor me fez prosseguir para o alto, graças ao Senhor. Use seu tempo para correr a corrida da vida cristã de uma maneira exemplar. Não despreze o seu tempo. Não pare por aí. Não deixe que um italiano possa impedir você de correr essa corrida. Nós precisamos continuar correndo. Terceiro lugar, verso 15 e verso 16, Paulo diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Olha, lembrar de novo, Paulo não está falando de que ele não tem pecado, mas Paulo está dizendo que ele já foi conquistado por Cristo, ele é salvo em Cristo. Então a referência é: somos salvos. Então a ideia da palavra perfeição aqui, no contexto, tem mais a ver com salvação em Cristo. Todos, pois, que somos salvos, tenhamos este sentimento. Essa palavra eu não gosto muito dela aqui nessa tradução, porque a ideia da palavra sentimento traz a ideia de algo que nós sentimos, né? Mas ela não é usada assim. No verso 2, olha lá o verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essas são as pessoas que não são perfeitas. Mas quando nós lemos também a ideia de sentimento, um pouquinho mais no capítulo 2, olha lá no capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o que, irmãos? Como? Não julgou. Imagina só, alguém que está julgando, está sentindo? Não, a ideia de julgamento aqui é a ideia de razão. Então a palavra perfeição tem a ver com salvação em Cristo Jesus. E a palavra sentimento está mais voltada para pensamento, para a maneira como você analisa as coisas. Todos tenhamos este pensamento. E se porventura, está vendo a outra palavra? Pensais, é a mesma palavra. Sentimento, pensamento, aqui é a mesma palavra no grego. Por isso eu prefiro usar a ideia da palavra aqui, pensamento. Tenhamos esse pensamento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que Paulo quer dizer para nós é que existem momentos da vida em que nós não entendemos muitas coisas na vida espiritual. Nós não conseguimos entender algumas verdades. E quando isso acontece é porque ainda não chegou o momento de nós entendermos o que Deus quer nos ensinar. Ou seja, na vida espiritual, tem pessoas que têm um conhecimento a mais, na vida cristã, outros conhecimento a menos. Isso é lógico. Quanto mais tempo você tem, a lógica é que mais conhecimento você tenha. Esse é o normal, não quer dizer que isso sempre aconteça. Mas o que Paulo quer dizer é que se você ainda não entendeu esse processo de buscar a perfeição em Cristo Jesus, que você já foi conquistado, eu digo para você que Deus vai esclarecer isso para você. É isso que Paulo está dizendo. Todavia, verso 16, ele diz: andemos de acordo com o que já alcançamos. Em outras palavras, aquilo que você já aprendeu. Então ande de acordo com aquilo que você já aprendeu. Andemos de acordo com aquilo que o Senhor já nos deu. No contexto dessa carta, podemos perceber que Deus já havia utilizado vários meios para instruir a sua vontade a esses cristãos aqui de Filipos. Ele já havia passado por perseguições, eles já haviam passado por perseguições na sociedade, já haviam passado por desentendimentos internos, nós vimos isso no capítulo 2, já haviam passado também por tribulações e doenças, no capítulo 2, versos 19 e 30, também agora eles estavam sendo instruídos pela palavra. Então,
A instrução da palavra vem de maneira gradativa. O Senhor providencia meios para que a gente cresça aprendendo cada vez mais a sua vontade. Por isso Paulo diz: se vocês ainda não entendem, digo isto, Deus vai ensinar isso para vocês posteriormente. A caminhada cristã nos faz compreender ainda mais verdades, e essas verdades são conduzidas a nós por Cristo Jesus. Isso eu posso então aprender a última verdade desse texto. Na maratona da vida espiritual, nós recebemos forças e as instruções da graça de Deus para continuarmos correndo rumo à perfeição em Cristo Jesus. As perseguições da vida cristã são usadas por Deus, muitas vezes, para fazer com que nós aprendamos a depender da graça. Lembra que Paulo escreveu em Coríntios e disse assim: por 3 vezes pedi ao Senhor que ele apartasse de mim o espinho na carne, mensageiro de Satanás. E o que aconteceu? Deus disse: não, a minha graça te basta. Há algumas lições, irmãos, que Deus nos ensina, que você não vai aprender com o seu pastor, que você não vai aprender na escola bíblica dominical. Há lições que Deus nos ensina que você vai aprender somente na tribulação, na dificuldade, na enfermidade. Há lições que o Senhor nos ensina, e como já tem ensinado aqui nesta carta, que nós, sofrendo pelo Senhor, aprenderemos a estar alegres no Senhor. Os conflitos internos também, irmãos, como está lá no capítulo 2, versos de 1 a 4, que nós já estudamos, aonde Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muitas vezes, na relação entre irmãos, nós entraremos em conflito. E muitas vezes, esses conflitos serão usados por Deus para que nós aprendamos a viver unidos. Precisamos lembrar disso. O Senhor providencia meios de graça para nos ensinar. Graça através da instrução, mas também o Senhor é sábio para usar graça em nossos desentendimentos, quando nós nos entendemos entre irmãos, para fazer com que nós amemos o irmão como Cristo nos amou. As tribulações, dificuldades da vida, as perseguições, a dificuldade de relacionamento, elas podem muito bem ser utilizadas por Deus para nos ensinar. Por último, é um texto que nós ainda não estudamos, mas eu quero citar aqui. Paulo diz lá no capítulo 4, verso 10 a 13, ele diz aqui: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. No verso 11, Paulo diz: eu aprendi. Já experimentei a fartura e a pobreza. E Paulo então diz para nós que o Senhor, que uma vez tendo nos salvado, Ele vai continuar nos ensinando, nesse caso, nesse ponto, a depender somente dEle. Já faltou o pão alguma vez na sua mesa? Já teve dificuldade financeira? Já se enrolou em dívida alguma vez? Nesses momentos que o Senhor lembra que nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Amados, Deus é muito sábio, muito sábio. Tudo que Ele revela na Escritura, nós precisamos aprender. Mas tem vezes
que nós aprendemos aqui somente na mente. Não desceu para o coração. E o Senhor, muitas vezes, providencia circunstâncias para que nós pratiquemos aquilo que entendemos aqui. O Senhor é gracioso para fazer com que muitas vezes, em muitas circunstâncias, Ele nos coloque em dificuldades financeiras, em dificuldade de relacionamento e em dificuldades em relação à saúde ou a problemas e circunstâncias difíceis, porque Ele quer nos ensinar. Por isso Paulo diz para nós, no verso 15, se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E talvez esse seja o momento em que o Senhor esteja esclarecendo para você que você precisa correr. Você não pode andar. Deus não chamou você para ficar passeando na vida cristã, olhando para os lados como se nada tivesse acontecendo. O Senhor chamou você para correr. E quem corre tem que olhar para frente. Independentemente se você tenha caído em algum obstáculo. Se você caiu, não esqueça de que o Senhor dá forças e restauração suficiente para que você continue correndo. Disciplina espiritual ajudará eu e você a corrermos essa corrida. Nós fomos chamados para ingressar nessa corrida. Então sejamos disciplinados, olhemos para frente, continuemos correndo. Se você viu em algum momento da sua vida uma motivação que você não tem mais, peça ao Senhor então sabedoria, peça ao Senhor restauração, e Ele trará isso para você novamente. Se no momento dessa caminhada cristã você perdeu o prazer, ore ao Senhor, e Ele trará de novo a alegria de poder estar caminhando, correndo, progredindo, avançando na vida cristã. O Senhor é suficiente para mim e para você. Ele é a nossa água e o nosso alimento, nossa força, nossa motivação quando se trata de corrida da vida cristã. Quando olhamos para Ele, nós corremos. Vamos correr juntos? Vamos orar.